Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento diferente no Brasil. A gente teve Mauro Cid solto na semana passada, ontem foi o Coronel Naime, o Alexandre cancelando a viagem para os Estados Unidos. Nós temos redes sociais do senador Marcos Duval devolvidas hoje, e agora até a Folha de São Paulo tem ido para cima do Moraes com frequência e agora diz que ele pisou no freio contra os bolsonaristas. O que mudou? O que deve ser feito daqui para frente? A gente vai discutir isso hoje juntos no programa de hoje e vamos falar também sobre o Ministério da Verdade e a milícia da Janja que a Globo e os outros veículos de imprensa querem estabelecer. Afinal, que coisas são essas? Tudo isso e muito mais hoje no programa que está imperdível. Então peço a você que sente o dedo no like. Aliás, hoje eu recebi cedo do João Gabriel, que é o administrador do canal do YouTube do Paulo Figueiredo Show. Ele me passou a informação que 1 em cada 3 pessoas que assistem ao programa não estão inscritos no canal. E 3 em cada 4 não assinam o sininho das notificações. Caramba! E também menos de 1/3 das pessoas sequer curtem o vídeo, assistem e não curtem. Então eu quero pedir para você de novo, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. Mas, acima de tudo, manda esse programa para um amigo e para um inimigo, porque, afinal, vocês sabem que esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Esse negócio das pessoas que não curtem e não é o pessoal passivo, que fica aí sentado, pô, dá uma curtidinha aí, vê se tá inscrito no canal. Você sabe que essas coisas fazem muita diferença, né? A gente está com o canal principal ainda censurado, a gente vai falar mais sobre isso, mas o teu trabalho faz muita diferença. Tem gente aqui dizendo que chegou com VPN, que está assistindo o canal censurado. Eu agradeço aí a audiência de vocês. Engraçado que hoje eu postei um tweet meu, né? Eu ainda tenho o meu Twitter Real P Figueiredo, ele só está bloqueado no Brasil. E eu postei um tweet no grupo de uns membros da delegação, das pessoas que vieram aqui aos Estados Unidos para essa última audiência, e o sujeito, que eu não vou dizer quem é, mas é uma pessoa importante, responsável lá na direita, respondeu assim: eu não consigo ver o seu tweet, porque para mim está indisponível. Aí eu respondi para ele: é mesmo, Sherlock Holmes? O vacilo é teu, que não está usando VPN. E tem um monte de gente ilustrada e ilustre na política que ainda não entendeu que ter VPN é item da cesta básica no Brasil, né? Você com o VPN, que funciona como um intermediário entre você e a internet, você tira o poder de censura do Alexandre, você tira. E aí você protege também a sua privacidade contra essa polícia digital que está cada vez mais forte no Brasil. Então, por sorte, existe o Proton VPN. O Proton VPN, que é absolutamente espetacular, barato e espetacular. Você tem as leis de privacidade da Suíça, né? Você tem uma política de nenhum registro, então não adianta pedir, o Xandão pedir, a Polícia Federal pedir os sites que você compartilhou, as hashtags que você compartilhou, porque você está protegido. E além de tudo, você tem acesso a todo o conteúdo. O Alexandre fechou o Twitter no Brasil. Não tem problema, você continua acessando com VPN. Você também acessa catálogos de Netflix, Amazon Prime, do mundo inteiro. Pode assistir um monte de vídeo, e o valor é muito barato. No plano de 24 meses é $4,49 por mês, no plano de 12 meses é $4,99 por mês. Eles são patrocinadores do canal, mas eu já uso há muito tempo, muito antes de tudo isso acontecer. E você tem uma opção aqui embaixo, que é cadastre-se gratuitamente. Se você clicar aqui, você tem uma opção. Você continuar com o Proton VPN Free, de graça, ou o Plus, que é o pago, que é o que eu recomendo. Você tem quase 5.000 servidores em 90 países e vale para todos os seus dispositivos. Vale para Android, vale para iPhone, vale para computador, vale para o seu roteador, vale para tudo. Tem para Mac, tem para Windows, tem para tudo. É só você instalar, faz o cadastro, baixa, aperta um botão, está conectado. Realmente muito fácil de usar. Qualquer um consegue usar o Proton VPN. O link para você baixar o Proton VPN está aqui na descrição do canal. Toda vez que você baixa o Proton VPN pelo link da descrição, você ajuda o canal, um pedaço do seu pagamento é redirecionado para mim
e eu vou ficar muito feliz, mas se você não quiser, usa a versão gratuita, porque pelo menos você tem algum acesso à internet. A galera toda no chat dizendo VPN, tem um VPN, tem um VPN. Obrigado aí a todos que estão dizendo que não perdem o meu programa, mas não percam também, não deixem de usar o VPN. Pois bem, já estamos com uma enorme audiência, e eu quero voltar um pouco na história, para a gente começar a nossa conversa aqui. Foi no dia 30 de dezembro de 2022, depois de eu fazer uma cobertura das eleições e das pós-eleições, né, aquela confusão que foi depois das eleições, absolutamente exaustiva na Jovem Pan. Para quem lembra, eu fazia 2 programas por dia, eu entrava no Morning Show, depois fazia Pingos News, fora outras apresentações e etc. Ainda fazia live de vez em quando. Então, um belo dia, dia 30 de dezembro de 2022, eu faço aniversário no dia 29 de dezembro, então foi o dia seguinte, eu acordei com a notícia de que todas as minhas redes sociais haviam sido bloqueadas. Depois eu soube que minhas contas bancárias também tinham sido bloqueadas e o meu passaporte brasileiro tinha sido cancelado. Alguns dias depois, eu saí da Jovem Pan, vocês sabem disso, e eu não foi tanta surpresa para mim, porque já havia meses que eu avisava que um expurgo dos patriotas viria. E naquele momento, com todo mundo cabisbaixo, todo mundo broxa, né, sem esperança, eu sentei e tracei um plano mesmo, com princípio, meio e fim, etapas. Eu tenho essa característica de ser exageradamente organizado, né? Eu brinco, quando eu ficava solteiro, eu tinha uma planilha das meninas que eu estava saindo, organizada por cores e tal. Então, tudo na minha vida é muito planejado, é muito organizado, meu horário, etc. E eu tracei um plano para o que eu ia fazer na minha vida. Um plano para derrotar o regime ditatorial que estava instalado no país. Só que eu tinha um problema grave. Eu tinha percebido que o Brasil tinha virado uma ditadura, mas muitas vezes as pessoas comuns não tinham essa percepção de que o Brasil era uma ditadura. Aliás, não só as pessoas comuns, não só a Dona Maria, não só o afegão médio, mas também as autoridades públicas. Né? Estou falando de deputados, senadores, falavam, não, esse é um momento de tensão, vai passar, não sei o quê. Eu falei, ditadura não tem marcha ré. Sem dúvida, o pior de todos era a comunidade internacional, que não tinha nem ideia do que estava acontecendo no Brasil. E aí a gente passa a ter um problema, porque é impossível a sociedade resolver um problema sem saber que ele existe. E aí é que está, se você não tem liberdade de expressão, você não consegue sequer saber que os outros problemas existem. Então você não consegue discutir os problemas numa enchente, da resposta do poder público numa enchente, num desastre natural no Rio Grande do Sul, porque você não tem conhecimento do que está acontecendo, porque você foi censurado. E a mesma coisa vale para o próprio problema da censura. Você não pode resolver um problema que você não sabe que existe. Você não cura um câncer sem você saber que tem câncer. É básico, né? O diagnóstico precede o tratamento. Então, uma etapa necessária do meu plano tinha que passar pela conscientização do povo brasileiro e da comunidade internacional do problema e das origens depois do problema, e muito desses problemas, dessa origem, ela partia do próprio Estados Unidos. A gente foi tendo um entendimento mais profundo do papel que os Estados Unidos tiveram nesse processo, né? Nessa escalada da censura. Então, para aumentar a conscientização nacional, eu tive que fazer algumas coisas. Eu tive que voltar a ter voz, era uma delas, né? Então eu criei conta no Rumble, criei conta no Locals, que hoje estão bloqueados, mas eu criei na época, fiquei um criador muito grande. Passei a me comunicar com mais de 100 mil pessoas diretamente por e-mail. Foi uma grande vantagem do Locals, porque ele fechou o Locals, mas eu tenho o e-mail de todo mundo que estava lá, e essas pessoas recebem os meus e-mails. E eu criei o Paulo Figueiredo Show, passei a transmitir o Paulo Figueiredo Show por mais de 8 canais e permitir corte à vontade. Tem muita gente que pensa que o canal, por exemplo, muito bem sucedido, do Olavo Edu Carvalho é meu, mas não é. É de um cara que eu nem conhecia, que um dia me mandou uma mensagem perguntando se podia publicar o meu conteúdo. Ele é muito gentil, inclusive, que divulga as minhas coisas, meu curso e tal. Um abraço aí para ele. Mas ele tem um canal dele, tá ganhando o dinheiro dele. Eu espero que esteja bem, né? O fato é que, graças a isso, o Paulo Figueiredo Show, hoje, a cada edição, a gente atinge mais de 1,5 milhão de pessoas, que é mais do que eu atingia muitas vezes nos pingos nos is.
Então, eu criei mecanismos de suporte financeiro, o meu site, paulofigueiredoshow.com, que hoje já tem dezenas de milhares de acessos todos os dias, tem um boletim diário que eu envio por e-mail para as pessoas, e por aí vai. Uma forma de me conectar com as pessoas e não ser silenciado. Se você não acha que o Paulo Figueiredo morreu, é por causa dessas coisas e por causa das pessoas que estão usando VPN. O mais importante dessa história foi o seguinte, foi não calar e não retroceder nem 1 milímetro, nem mesmo com as novas ofensivas do Alexandre contra mim, tanto fechando locals, me inserindo em inquérito de golpe, sei lá, das quantas, coisa de joia e o cacete. Não adianta, não precipitei, não retrocedi e não parei. Então, mas eu sabia que boa parte do problema era a conscientização, vinha da comunidade internacional, vinha do suporte que o Alexandre tinha na comunidade internacional. Então, eu vou além. O Moraes não existiria da forma que existe como ditador, não fosse o suporte americano e global, mas principalmente o suporte americano, não fossem os americanos ameaçando as autoridades brasileiras a não reagirem. E os americanos da direita, digamos assim, né, enquanto a esquerda estava totalmente articulada em prol da censura, os americanos, a direita americana, os conservadores americanos e as comunidades globais, eles não tinham a menor ideia que o Brasil tinha virado uma ditadura. E os que tinham alguma ideia sequer se importavam. Então, no meu plano, eu reparei que naquele momento, o que a gente tinha em nosso favor? Ora, os democratas controlam a presidência, que atua diretamente com o governo Lula e com o TSE para combater desinformação, e junto com as Big Tech. Então, Casa Branca, nesse momento, eu não tinha. Senado, que é mais poderoso do que a Casa em relações exteriores, tem maioria democratas. Então, eu tinha a Casa dos Representantes, onde os republicanos tinham a maioria. Mas a maioria deles dava pouca atenção a essas coisas. Então, eu transformei meu Twitter em inglês, passei a falar, dar entrevistas em todos os veículos e podcasts possíveis e imagináveis. Fui no Alex Jones, no Steve Bannon, galera mais super à direita, né? Fui na Emerald Robinson, fui no Viva Frei, fui na Brianna Morello, e daí depois eu comecei a chegar nos grandes, no Tucker Carlson, claro, no Steven Crowder, na PragerU, no Patrick Bet-David, no Dave Rubin, gente gigante que eu acompanhei por anos, né? Comecei a chegar nessas pessoas, fiz palestra em universidade, eventos, dezenas de reuniões com pessoas, autoridades, explicando, fui lá na sede do Truth Social conversar com o Devin Nunes, olha isso que está acontecendo no Brasil, o Brasil é uma ditadura, bababá, e isso é culpa dos Estados Unidos, dezenas de reuniões desse tipo, aliás, sem nunca ganhar um puto de 1 centavo de ninguém para fazer o que eu faço. Recursos absolutamente próprios com que eu ganho com a minha atividade jornalística, que obviamente muito prejudicados. Mas com isso as portas começaram a se abrir em vários lugares, inclusive onde eu queria, no Congresso americano. Então eu já tive nos últimos 1 ano e meio, né, eu tive em Washington alguma coisa como 11 vezes. Mais de 40 congressistas que eu conversei e com o seu staff, né, explicando o que estava acontecendo. E o meu plano passava por uma audiência pública que eu consegui para março. A esquerda se mobilizou e se desesperou, conseguiram barrar em março, eu falei que a gente ia conseguir, insisti, voltamos e a gente conseguiu uma audiência ainda melhor, histórica, num comitê muito mais poderoso. A gente trouxe o Elon Musk para a briga, finalmente, né? Abrimos outras frentes no Congresso, no Comitê Judiciário, divulgamos as decisões do Alexandre na íntegra para o mundo pela primeira vez, e isso só foi possível porque como eu disse no meu depoimento, eu sou a encarnação da ditadura. Eu sou o jornalista perseguido. E isso é inegável. E a minha existência choca. Então eu tenho que agradecer ao Alexandre que me projetou de uma forma incrível internacionalmente. Hoje a minha rede de relacionamentos e articulação aqui em ONGs, Congresso, presidência, se tornou realmente impressionante. E isso é graças ao Alexandre. Ninguém me receberia se eu não tivesse o lugar de fala que ele me concedeu. E eu digo que isso é só o começo. Vem muito mais coisa por aí, nos Estados Unidos, em outros países onde eu vou avançar. A gente abriu uma nova frente no Senado agora, que a gente espera que tenha maioria republicana no ano que vem. Né? A gente espera uma maioria republicana no ano que vem para o Senado. Vou até botar aqui na tela para vocês uma projeção
do 270 to Win, que é um site que faz projeções, a expectativa é que os republicanos tenham entre 50, que é o mínimo, e 53 cadeiras no Senado, indo talvez até 57. Tá? Então, a expectativa é que eles ganhem maioria no Senado. Na Casa dos Representantes, também a maioria republicana tem enormes chances de ser ampliada. A coisa ainda está meio disputada, mas a maioria, a tendência é que a maioria republicana seja ampliada. Os republicanos estão a poucos assentos de aumentarem a maioria deles na Casa dos Representantes. Né? Então, esses são... agora, é óbvio, né? Enfim, talvez, né? É óbvio que o mais importante dessa história toda seja a vitória do Donald Trump, que vocês devem estar vendo, tá abrindo, assim, em todas as projeções, ele está com uma imensa vantagem. Ainda é uma corrida, tem muita coisa para mudar, mas as coisas estão com uma cara boa. Talvez o Alexandre receba ainda algumas surpresas, e eu não posso antecipar todas, né, mas que vão culminar, como isso eu já posso antecipar, como disse a deputada Maria Salazar na entrevista dela, isso tudo vai culminar em um projeto de lei, e a gente vai voltar sobre isso. Vai voltar a isso. Então, eu posso dizer o seguinte a vocês. O clima mudou nas duas frentes. O trabalho foi concluído, não concluído, mas foi bem sucedido. Houve a conscientização do Brasil e houve a conscientização do mundo. O brasileiro comum, hoje, sabe que o Brasil é uma ditadura. E se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu faço referência a essa pesquisa que foi publicada nessa semana, feita pela Genial Quest, que mostrou que a maioria dos brasileiros acredita que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está passando dos limites nos últimos anos. E é avassalador, porque 56% dos entrevistados concordam com essa afirmativa, que é uma boa maioria, mas o importante é que 27% só discordam, que é ali o percentual da esquerda que quer ver mesmo é o sangue. Né? O levantamento ouviu os eleitores do Bolsonaro. Entre os eleitores do Bolsonaro, 82% acham que o Moraes está passando os limites, praticamente todo mundo. Então, está feita a conscientização. Está construída a conscientização. Numa outra pesquisa de semana passada, mais de 60% dos brasileiros entendem que se eles falarem o que pensam nas redes sociais, eles vão sofrer consequências. Está aqui, ó. Só 32% acham que podem falar ou escrever o que pensam, que são da esquerda. É a esquerda, pô. A esquerda pode falar o que pensa nas redes sociais. Mais ou menos, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas a esquerda, em um modo geral, está batendo palma, está feliz com o que está acontecendo. Agora, o resto do país percebe que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil está passando os limites. Isso aqui é o resultado de muito trabalho. O Brasil percebeu. E não só isso, as autoridades, outra pesquisa que eu sempre cito no meu depoimento no Congresso, é que mais de 70% dos deputados e senadores dizem que o judiciário passa dos limites na pesquisa do ranking dos políticos. Agora, nos Estados Unidos, se o Brasil já percebeu que o Brasil é uma ditadura, nos Estados Unidos eu posso dizer que a coisa não é diferente. Ninguém no Congresso lá conseguiu contradizer o fato de que o Brasil se transformou numa ditadura. A tese da esquerda é que essa ditadura é justificável. Mas ninguém questiona que é uma ditadura. Ninguém questiona que o Alexandre passou do limite. Ora, quando que a gente ia imaginar que dentro do Congresso dos Estados Unidos, a foto do Alexandre de Moraes, que era um ilustre desconhecido, gente. Eu falava Alexandre de Moraes, mas quem? Eu vou contar para vocês. Daqui a... eu imagino que daqui a algumas semanas, 3 semanas talvez, saia o vídeo que eu gravei para a PragerU, que vai ser um grande marco explicando o que aconteceu no Brasil, vai falar sobre como o Alexandre direcionou o processo eleitoral brasileiro. Quando eu quis, o vídeo original era sobre o Lula apenas.
Quando eu expliquei para os caras assim, não, eu tive que bater o pé, a gente teve momentos tensos, eles chegaram a cancelar o vídeo comigo. Eu falei, eu não vou gravar um vídeo que não fale sobre o Alexandre de Moraes. E isso foi há 2 meses atrás, quando a gente teve a discussão de roteiro, 2, 3, mais, um pouquinho mais, 3 meses atrás, quando teve a discussão de roteiro, e os caras, a gente nunca ouviu falar desse Alexandre de Moraes, de quem que você está falando? Eu falei, meu amigo, você tem que botar, porque o mundo inteiro vai saber quem é esse cara. E quando você vê a foto dele na mão da deputada Maria Elvira Salazar, que é uma das maiores defensoras contra ditaduras, como a de Cuba, como a da Venezuela, como a da Nicarágua, no mundo, você vê que a coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura, o momento é outro, pô. E quando você vê que ela foi além, ela deu uma entrevista na Gazeta do Povo, que está replicada aqui no site do Paulo Figueiredo Show, dizendo, repetindo, aliás, a vocês o que eu já vinha dizendo. O governo brasileiro e o Alexandre de Moraes vão enfrentar sanções americanas caso continuem neste caminho. E eu digo o seguinte, tive essa conversa ontem com um senador. Falei para ele, senador, neste momento o foco é o Alexandre. Mas se os outros ministros do STF continuarem seguindo nesse caminho, todos eles terão visto cancelado. Todos eles vão ter bens nos Estados Unidos cancelados. Todos eles vão sofrer sanções. E eu recomendo, tá aqui no site do Paulo Figueiredo Show, a reportagem completa, mas a pergunta aqui referida é a seguinte: é possível que as autoridades brasileiras envolvidas em violações de direitos humanos enfrentem sanções internacionais semelhantes a impostas a indivíduos de países autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua? Pelo que sei, e ela sabe, meu colega, o deputado Chris Smith, teremos novidades nos próximos dias, está redigindo um projeto de lei sobre a democracia no Brasil. Mas enquanto isso acontece, acho que a coisa mais imediata que o governo dos Estados Unidos pode fazer, antes do projeto, é retirar o visto americano de Moraes e outras figuras no Brasil que violam a liberdade de expressão. E outras figuras. Essa é uma decisão que está nas mãos da Casa Branca e do Departamento de Estado. Mas certamente podemos pedir que sigam essa direção. Entendam. O que a Maria Elvira Salazar está dizendo que pode surgir um pedido formal do Congresso para remoção do visto dessas pessoas. E assim o líder do Mundo Livre... Mas certamente podemos pedir que sigam nessa direção. E assim o líder do Mundo Livre estabelece uma posição... Líder do Mundo Livre são os Estados Unidos. Estabelece uma posição em relação ao que está acontecendo no Brasil, enquanto o projeto do deputado Chris Smith percorre o processo legislativo. E eu antecipo para vocês, porque eu tive acesso ao projeto, não é só o Moraes. Passa, inclusive, pelas Forças Armadas brasileiras, que vão perder a cooperação com as Forças Armadas americanas. E aí? Vão pedir pinico lá, vão ter que passar o Pires, comandante Frajola? Vai ter que passar o Pires na China? É esse o lugar que vocês estão querendo jogar o Exército de Caxias? E o país mesmo. O país vai sofrer sanções, o governo do país vai sofrer sanções. Então o medo, lembra o medo que vocês falavam? Aquela história, vão ser 20 dias de glória para 20 anos de tragédia, lembra disso? O medo que os milicos tinham do Brasil virar um pária, caso eles contestassem, e não estou falando de darem um golpe, caso eles contestassem os absurdos do Moraes, e eles tinham um relatório para entregar nesse sentido, caso eles contestassem, o Brasil ia virar um pária. Isso vai se concretizar justamente por causa do Moraes. Ou seja, entre a desonra e a guerra, seus borra-botas, vocês escolheram a desonra e vão ter a guerra. Não só lá. As pressões vão continuar na OEA. Tem reunião semana que vem. Estarei lá. Há uma pressão do Congresso dos Estados Unidos de retirar os recursos da OEA. Em breve, o governo da Argentina vai fazer a mesma coisa. O projeto do Chris Smith vai ser enviado. Vai passar pela coleta de assinaturas e eu não vou descansar nem um minuto enquanto eu não colher as assinaturas necessárias. Eu vou bater em porta, gabinete por gabinete, republicanos e democratas pedindo assinatura.
Como eu disse, os republicanos devem aumentar a maioria na própria legislatura. E caso Trump volte, ele sequer precisa do projeto de lei. Claro, o projeto de lei é melhor, porque dá mais instrumentos. Mas ele pode invocar a lei Magnitsky e congelar ativo, cancelar visto e até impedir que empresas americanas façam negócio com autoridades brasileiras. O cara fica impedido de pedir um sanduíche no McDonald's e pegar um Uber, meu amigo. O Brasil vai ficar igual a Venezuela e o Alexandre vai ficar igual ao Maduro. Essa vai ser a minha missão de vida. Não como vingança. Pelo contrário, eu oro pelo Alexandre, peço todos os dias que ele encontre Jesus. Não é vingança. Eu só quero que a liberdade de expressão e todas as outras liberdades dadas por Deus e não pelo STF, nem pela Constituição, eu quero que essas liberdades sejam plenamente restauradas no Brasil. Agora, está funcionando o trabalho? A conscientização está acontecendo. A pressão está acontecendo. Mas será que o Alexandre está cedendo? Nós tivemos aí nas últimas semanas uma mudança de tom, né? As primeiras críticas da imprensa, uma campanha pela pacificação. Até o Fábio lá, o professor Sai Silva, a testemunha democrata, está de muito nervoso, disse no depoimento dele por escrito que era hora de pousar este avião. Eu nunca entendi isso, porque, ora, pousar que avião? Se o Alexandre estava cumprindo a lei, ele tem que continuar cumprindo a lei. Se ele não estava cumprindo a lei, ele tem que sofrer as consequências. Tem avião para pousar. Isso é uma confissão tácita de que estava havendo violações, só que eram necessárias para proteger o Brasil do Bolsonaro. A gente está vendo a Folha de São Paulo criticando com frequência. Teve até gente do Globo criticando, ainda que timidamente. Outro dia eu falei, vi até o Otávio Guedes fazendo uma crítica ao TSE, dizendo que o TSE talvez estivesse virando... Talvez. Aí poderia estar até virando um tribunal político. Tudo isso era impensável. Há 2 meses atrás, a Folha de São Paulo dizia que a prisão do Bolsonaro era iminente. Ontem, a mesma Folha de São Paulo está dizendo que o Alexandre pisou no freio contra o Bolsonaro. Está aqui, Folha de São Paulo diz que Moraes põe freio em ofensiva contra bolsonaristas. Todas essas notícias estão no Paulo Figueiredo Show. É o melhor site que você tem para ver notícias. É um disparado melhor site, você pode entrar, as notícias são todas de graça, não tem paywall, só alguns artigos que são exclusivos para apoiadores, mas as notícias são todas de graça, é uma curadoria que eu faço das notícias do Brasil e dos Estados Unidos com a minha equipe. Um abraço para a Surreli, que faz um trabalho magistral aí nisso, meu braço direito. Mas tá aqui, ó, até o jornal de esquerda, Folha de São Paulo, admite que Alexandre de Moraes está pisando no freio, conforme uma reportagem publicada hoje, no caso ontem. Magistrado e aliados evitam determinações rígidas em episódios como da Embaixada da Hungria. Teve isso, ele arquivou a questão da Embaixada da Hungria. Todo aquele trabalho, viu, Jack Nickas, do New York Times, foi por água abaixo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pôs um freio nos últimos meses nas decisões que envolvem Jair Bolsonaro. O movimento, segundo pessoas com interlocução com o Supremo, e eles têm acesso a essas pessoas mesmo, reduz o risco de ampliação dos atritos com o Congresso e também dos ataques de apoiadores de Bolsonaro contra o Judiciário. Diminui também a possibilidade que a opinião pública passe a enxergar o ex-presidente como vítima de perseguição. Vocês viram os números que eu mostrei aqui. A adoção de maior cautela partiu não apenas do próprio Moraes, mas também de outras autoridades com atuação em tribunais superiores. Quem tem medo, meu amigo. O Senado começou a responder, né? E aí vocês leiam aqui a reportagem completa, de novo, tá lá no site Paulo Figueiredo Show, não precisa ler aquela porcaria da Folha de São Paulo, não, só para você ter o termômetro. Mas semana passada foi solto o Mauro Cid, cuja prisão gerava um tremendo mal-estar no Exército, com as tropas, não com o comandante Frajola, que é um bosta mesmo, mas com as tropas. Ontem, nós vimos aqui que o Alexandre cancelou a ida dele para Nova York. O que ia ter? Ia ter um eventozinho lá da galera do Beautiful People, para você que acha que o Brasil está isolado nessa história. Existe uma rede
de uma elite global que dá suporte ao Alexandre. Ele tem os méritos dele, mas quem dá suporte é essa rede global. Onde o cara vai lá, aproveita enquanto tem visto, hein, Alexandre? Vai para Nova York, senta lá e dá palestrinha. Só que da última vez que chegou em Nova York foi muito mal recebido pela população brasileira que foi lá. E eu me atrevo a dizer que ia ser pior dessa vez. Porque o brasileiro está por aqui contra o Alexandre. O brasileiro que mora nos Estados Unidos está por aqui com o Alexandre e não tem medo de sofrer o que aconteceu lá no aeroporto de Roma, que foi um tremendo fracasso. E digo que eu estou tentando agora correr atrás com parlamentares italianos daquele vídeo. Estou tentando, não posso prometer, mas estou tentando. E aí o Alexandre ia para essa viagem, estava lá todo animado, que ia para a viagem, tinha confirmado, estava aqui o João Dória tirando onda que o Alexandre de Moraes ia falar no evento dele. E cancelou a viagem. Por que cancelou? Eu não sei. Eu não vou ser aqui fazer como algumas pessoas dizem que foi por causa da pressão, por causa do medo que ele está aqui de perder o visto nos Estados Unidos, etc. Não vou dizer uma coisa dessa. Mas o fato é que ontem, por exemplo, também foi solto, depois de 461 dias presos, foi solto o Coronel Naime. Finalmente foi solto o Coronel Naime. Tá aqui a notícia. E é uma história... A história do Naime é uma história, assim, triste, né? Porque eu tive aqui com a Mariana Naime, teve aqui no nosso programa, e eu fiquei muito comovido. Eles têm uma filha com necessidades especiais e tal, ele teve que pedir baixa, mas finalmente, depois de 461 dias, ele foi liberado. E não foi só isso. Não foi só isso. Inexplicavelmente, hoje, depois de 11 meses, o Alexandre de Moraes devolveu as redes do senador Marcos Duval. Justiça seja feita com o senador Marcos Duval. Quando eu cheguei, eu disse que uma das novas ofensivas é no Senado. Quando eu cheguei no gabinete do senador Marco Rubio, que é o meu senador aqui da Flórida, para falar do caso do Marcos Duval, ele já estava ciente do caso do Marcos Duval. Era a coisa que eles mais estavam informadas era do caso do Marcos Duval, que parece que teve aqui, conversou com eles, etc. E o Marcos Duval tem alguns conhecidos aqui nos Estados Unidos, inclusive lá do pessoal do Capitólio. A pergunta que eu faço com vocês e a reflexão que nós temos que fazer juntos é: por que essas notícias agora? Por que soltar o CID? Por que arquivar o processo do Bolsonaro, da Embaixada da Hungria? Por que tirar o tom? Por que a gente não ouve falar do Alexandre? Por que agora? Há quem diga que é tudo o mérito de uma turma maravilhosa ligada ao Tarcísio, que está lá costurando um acordão. E eu vou falar para vocês os boatos. Os boatos são: Bolsonaro vai desistir de ser candidato, vai aceitar a inelegibilidade, e o Tarcísio vem como candidato de consenso em 2026, com o apoio da ala mais tucana, elite paulista. E os inquéritos, enquanto isso, são encerrados e os presos são anistiados. Esse é o acordão, os boatos, os rumores de um acordão. Eu não acredito nesse acordão. Eu acho que é boato. Eu dou o benefício da dúvida para o presidente Bolsonaro. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se todas essas vitórias são por conta de uma costura do Tarcísio e companhia, por que só agora, depois que a água começou a bater na bunda, começou a haver concessões? O que mudou nesses últimos 2 meses? Se não a pressão internacional. Ora, será que só é possível negociar com uma posição de força? Como diz o Churchill, eu estava falando do Chamberlain, então tem que falar do Churchill, que diz que é impossível negociar com um leão com a cabeça dentro da boca dele?
Tem duas visões, e eu não digo isso porque, Paulo, eu quero mérito. Etc. Pô, eu vejo tanta gente tirando mérito com o trabalho que eu faço, estou nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco preocupado. O importante é o milagre, não é o santo. Todo o poder, toda a glória vem de Deus. Então, tudo quem faz é Deus mesmo. Mas eu não quero que o país siga na direção errada. Eu não quero que esse seja o momento onde a gente fale, não, o clima está arrefecendo. O Moraes foi o que. Eu não quero uma nova cartinha redigida pelo Michel Temer. Ao contrário da maioria dos nossos militares, eu li e entendi o Clausewitz. Eu li e entendi o Jomini, os manuais militares modernos. Eu sei o que é aproveitamento de êxito. Sei, aliás, que o meu avô, quando eu era moleque, da época que a gente tinha general de verdade, me explicava o que era. E para quem não sabe, eu explico para vocês. Ninguém é obrigado aqui a ter formação militar. Mas nesse contexto da doutrina militar, o aproveitamento de êxito é a exploração de uma vantagem ou uma situação que você está de favorável no campo de batalha para quando você quer alcançar um objetivo estratégico ou tático. Então, quando uma força militar consegue um sucesso, qualquer que seja uma vitória, um avanço, uma ruptura nas linhas inimigas, uma vitória numa batalha, é crucial que esse sucesso seja imediatamente explorado para você consolidar a sua posição, expandir os seus ganhos e aí você aumenta a pressão no inimigo. Então você tem as fases da expansão da penetração, onde você avança rapidamente, você criou uma brecha, avança na brecha das defesas inimigas para você derrotar as forças que eles ainda têm. Você faz o cerco e o envolvimento, isola as forças inimigas, vocês vão entender que é tudo que eu estou fazendo, porra. Isola e cerca as forças inimigas que ficaram isoladas para impedir que eles se reconectem e recebam suporte. Captura todos os territórios estratégicos. Na doutrina militar, você vai lá e toma todas as pontes, os centros de comunicação, os centros de suprimento, e desmoraliza o inimigo. Você explora essa desorganização e esse pânico que está acontecendo para você aumentar a pressão psicológica. E aí você força rendição, você força recuo em massa. E aí você faz a parte de reforço e consolidação. Você traz todos os reforços que você puder, de todos os aliados, para você manter as posições e você prepara as suas defesas contra um contra-ataque. E a chave para isso é fazer tudo rápido. E o que nego quer fazer? Retroceder. Então, eu estou falando, eu não vou retroceder nenhum milímetro. Quem quiser fazer acordo, faz. Eu não tenho que cumprir os acordos de vocês. Eu sou eu. Eu vou até o fim. Ninguém me ajudou em porra nenhuma, exceto os deputados e senadores da delegação, que eu sempre faço. Mas essas pessoas que estão costurando um acordo, não. Ninguém me ajudou em porra nenhuma. Então eu não preciso de vocês, do acordo, para nada. Da minha parte só tem acordo quando qualquer um no Brasil puder falar o que quiser. Esse é o meu acordo. Qualquer um no Brasil fale o que quiser. E os responsáveis por levar o país e por ferir a lei, que sofram as consequências na forma da lei. Esse é o meu acordo. Eu gosto muito do Bolsonaro, mas eu não estou aqui para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender a liberdade de todo mundo. Dos apoiadores do Bolsonaro, dos detratores do Bolsonaro, dos apoiadores do Lula, dos detratores do Lula, dos apoiadores do Alexandre, dos detratores do Alexandre. Eu acho, no entanto, que o maior benefício que a gente pode ter para o Bolsonaro é a devolução da liberdade de expressão. Porque eu acho que na maioria das vezes ele tem a verdade do lado dele. E é por isso que o povo o premia. Porque, caramba, eu não vi, a gente tá com uma audiência aqui absolutamente avassaladora de mais de 20.600 pessoas nos assistindo. Eu confesso que estou aqui perplexo. Muito obrigado. Agora,
tem uma vulnerabilidade no meu plano. E eu posso contar para vocês porque eles sabem qual é essa vulnerabilidade que eu tenho. Não é a que eu tenho é a mesma que todo mundo tem. Né? Como é que você consegue impedir um avanço do inimigo? Você corta a cadeia de suprimento. E o plano deles é justamente esse. Me parar por asfixia financeira. Já que eles não conseguem me matar de tiro, igual aconteceu com alguns em Fortaleza, né? No Ceará, aliás. Estava vendo um vídeo do deputado André Fernandes, coisa assustadora. Será que a turma quer saber quem matou Marielle vai ficar curiosa também? Quem matou esses caras? Mas já que eles não conseguem me matar de tiro, eles querem me matar de fome. E é por isso que eles congelaram meus bens, por isso que eles desmonetizaram os meus canais, por isso que eles fecharam o acesso do Locals, por isso que eles fecharam o Rumble, por isso que eles continuam indo atrás de tudo meu. Então, hoje, a forma que eu tenho de apoio é através do apoio direto de vocês. E esse apoio tem que ser feito direto nos Estados Unidos. Por isso que eu tenho o meu site, que se ele derrubar não tem problema, eu tenho o e-mail de todo mundo, mando mando para vocês por e-mail um novo site, crio Paulo Figueiredo Show 2, 3 ou um outro domínio qualquer. Isso é o mais fácil. A plataforma é inderrubável. Então você pode entrar no endereço aqui da descrição, paulofigueiredoshow.com, e você tem duas formas de me apoiar. Você tem como ser meu apoiador, com um pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom da descrição, e você tem um cadastro grátis aqui, que não me ajuda em nada, mas pelo menos a gente se mantém em contato. Tem o apoiador, que você tem os benefícios do apoio grátis, você tem artigos exclusivos, lives e trechos live exclusivos que a gente vai retomar, e desconto dos meus cursos, está tendo desconto inclusive na morte no Fim da América. E você tem os benefícios do Patrono Gold, que ganha o curso A Morte do Jornalismo Grátis, que não é o Fim da América, é um outro curso. Você ganha, você entra no nosso grupo de WhatsApp de patrono, que é o único grupo que eu participo hoje em dia, porque eu não participo mais de nenhum grupo, é o único grupo que eu participo mesmo, tirando de família e tal, amigos, é esse. E você faz a nossa reunião mensal de Zoom, que eu ia fazer essa semana, mas vai ser na semana que vem, reunião de patrono. Então, esse é a pessoa que troca comigo. E por incrível que pareça, na última semana eu perdi 3 patronos Gold. Então você faz esse trabalho todo, você acha que você vai ganhar mais gente apoiando? Porra nenhuma. Então quem apoia, você que está bem sucedido, você que está bem, que está com carro importado, está viajando, Deus te abençoe, é isso mesmo. Mas não creia que Deus te abençoa para você usufruir de riquezas materiais. Deus te abençoa para que você possa usar a bênção que recebeu para a obra de Deus. Então, se você acha que alguém está fazendo uma obra boa, pense na possibilidade de se tornar meu patrono. Se não, tudo bem, cada um com o seu cada um. Gente, eu não aceito Pix. Muita gente me pergunta porque eu não consigo ter ativo no Brasil. Se receber por Pix, ele bloqueia. Então, o pagamento é no cartão de crédito, em dólar mesmo, mensal, direto aqui nos Estados Unidos, na conta da empresa que é dona dos meus direitos, que ele não alcança. Eu fico com o seu cadastro e contato. Então, se ele bloqueia, eu abro um outro site. E quem me apoia também ganha um desconto de 40% no meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, que está com inscrição só essa semana. A gente vai falar do Fim da América em breve. Mas antes eu quero falar do outro assunto com vocês, que é o negócio do Ministério da Verdade. Quero falar, isso são dois assuntos. Dois assuntos dentro de um, né? Por que eu falo tanto de liberdade de expressão? Por que eu tenho esse fetiche? O Flávio Dino diz que é uma falcatrua a liberdade de expressão. Eu digo que não. Eu digo que a liberdade de expressão é o alicerce da democracia. Então, o mundo distópico é um mundo onde você tem um órgão central que controla a verdade. E já ficou até clichê falar do 1984, George Orwell, né? O Ministério da Verdade, responsável por toda a propaganda, pela revisão da história. Então, o governo da Oceânia, né, que era o governo central, utilizava esse Ministério da Verdade para garantir que todas as informações
todas as informações que saíssem estivessem alinhadas com a ideologia e os objetivos do partido. E é isso que faz, eu digo que nós vivemos num mundo distópico, porque, por exemplo, é isso que faz o tal do gabinete do ódio, da Janja, a milícia digital da Janja, que pauta a imprensa. Eu não sei se vocês viram a treta que teve com a Michele Prado e a Daniela Lima, ou a Mortadela Lima, ou a Vaca, como você quiser, mentirosa, compulsiva, mitomaníaca. A Mortadela Lima resolveu propagar fake news. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu li no tweet do Marco Antônio Costa, nosso querido amigo do Fio Diário, essa treta aqui. Então, a Mortadela Lima parece que está aqui, ó. Pesquisadora de... Ó, segundo Michele Prado, ex-colaboradora que denunciou desinformação de Daniela Lima, mentira, Cal, porra, eu gosto, parece aquele break que tem no Instagram. Não é desinformação, o Marco Antônio Costa, é caô. Caozeira. Como a gente diz no Rio de Janeiro. Foi demitida após ser assediada por Daniela Lima no WhatsApp. A pesquisadora desmentiu as alegações de Daniela Lima e do ministro Paulo Pimenta, porra, Daniela Lima alinhado com o ministro das Comunicações do governo Lula, sobre, abre aspas, um aumento drástico de fake news desde a tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos olhar essa pesquisa daqui a pouco para ver se há um aumento drástico. Esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima e Michele Prado, anteriormente aliada, agora enfrenta as consequências de criticar os próprios colegas. Ó, isso aqui, ó, Marco Antônio, isso é ChatGPT escrevendo, tá? Esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima. Aposto com você, tô te sacaneando aqui, porque eu tenho certeza que foi o ChatGPT. Ele tá dizendo que foi via Leandro Ruschel, mas Leandro Ruschel deve ter usado o ChatGPT. Eu nem vi o post no Leandro Ruschel, não tinha colocado aqui o post do Leandro. Mas tá aqui, as notícias são sexta-feira, depois que eu corrigi a informação equivocada da Daniela Lima na Globo News, ela foi me insultar por 2 vezes no meu WhatsApp pessoal. Eu nem duvido que não tenha sido um insulto, mas essa mulher é meio doidinha. Então, insultou pela primeira vez, eu tentei argumentar calmamente, eu imagino, já tive em grupos com essa moça. Depois de mais ou menos 40 minutos, ela voltou a me insultar, assédio moral. Porra, que delícia ver essas pessoas brigando entre si de acordo com as regras dela, com vitimismo à torta e à direita. Aí tá aqui, ó. Pergunto, pois, a Daniela, que estudo, ministro? O ministro citando um número de fake news correndo as redes sociais quadruplicou desde o início da tragédia, segundo acompanhamento da USP. E ela, Michele Prado, trabalhava na USP. Não é bem na USP, é num instituto ligado à USP, mas beleza. Por que a extrema-direita aumenta tanto a disseminação? Aí ela perguntou, qual o estudo, ministro? Pergunto, pois a jornalista Daniela Lima, da Globo News, inseriu por conta própria a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais, crítica ao governo e instituições, eram desinformação, e não classificamos isso. Eu era do grupo de pesquisa, e dessa pesquisa em específico, mas fui desligada hoje, depois que eu corrigi a jornalista. E ela foi no meu WhatsApp sexta-feira me insultar, eu creio que seja insultar, e fazer assédio moral por 2 vezes. Cara, cadê os prints dessa conversa, ô Michele? Aí aqui, ó, a jornalista é reincidente na desinformação. Você acredita que ela veio me esculachar no WhatsApp, me disse cobras e lagartos porque eu corrigi a informação falsa que ela enviou por conta dela. Deveria trabalhar como assessoria de partido, não como jornalista. É a mesma coisa, porra. Acordou. Ó, Michele Prado, agora para você o curso A Morte do Jornalismo de graça. Manda um e-mail no site que eu te envio de graça, você pesquisadora. Estou pensando, inclusive, em mandar para o compliance da Globo. O compliance da Globo, meu Deus do céu, essas pessoas são totalmente clueless. Ai, ai. E a todos, e são muitos, de todos os espectros ideológicos, amigos e jornalistas, recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira-dama, pois é o gabinete do ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante, pois pauta o debate público, a imprensa e o governo.
estão manipulando a opinião pública como bem desejam. Michele Prado descobriu a morte do jornalismo. Descobriu a morte do jornalismo. Parabéns! Gente, Michele Prado, eu sei que vocês não conhecem, é uma pessoa, coitada, tem um quê medíocre. Escreveu um livro que parece que foi escrito por uma menina da 4ª série. Parece que estava fazendo um trabalhinho escolar. Cheio de mentira, totalmente inverídico, impreciso, conspiratório, sem nenhuma evidência. Eu fiquei com pena do livro. Mas a esquerda abraçou ela e colocou ela lá nessa ONG ligada à USP e tal, com uma boquinha que ela estava feliz. Só que ela caiu no erro de achar que era independente e que ela podia questionar a imprecisão da Daniela Lima. E agora ela está recebendo... Alô? Alô? Michele Prado? É a realidade. É a realidade, Michele. E agora ela se voltou contra a Janja. Apareceu, resolveu agora que era um bom momento para falar do gabinete do ódio da Janja e da milícia digital da Janja. E aí, PT, é que eu falo para vocês. O pau que dá em Chico pode dar em Francisco também. Lembra que eu falava? Quando eu digo que eu estou defendendo a liberdade de expressão de vocês, vocês entendem o que eu estou dizendo? Que o chicote muda de mão? Por que agora? Ora, porque essas pessoas, elas são movidas por picuinhas pessoais e mamatinhas. Enquanto não tinha ido contra ela pessoalmente, ela estava caladinha. E ela não estava descobriu. Subitamente, quando foi demitida, descobriu que você tem uma milícia digital da Janja pautando a imprensa. E que a Daniela Lima é assessora de imprensa do governo. Só que os meus alunos sabem, Michele, que existe efetivamente uma rede internacional. E o objetivo é que você tenha, de fato, um Ministério da Verdade, igual 1984. Assumido. Vejam esse vídeo aqui. O espírito de união muitas vezes é prejudicado pelo espírito de porco, pelas notícias falsas que invadem os celulares e as redes sociais, provocando tanta discórdia. A Quest, uma essa é a seita que dói menos, né? consultoria, divulgou uma pesquisa sobre fake news relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A Quest perguntou se os entrevistados já receberam alguma fake news sobre as enchentes no estado. 31% responderam que sim, e 69% responderam que não. Vocês reparam que toda pesquisa que envolve a esquerda dá uns 30%, porque é a margem de votação que os caras têm. Mas 70% dos brasileiros, imensa maioria esmagadora dos brasileiros, falam, não recebi nenhuma fake news. Talvez uma hora que eu tenha ligado ali o jornal na Rede Globo, eu tenha recebido uma fake news de vocês, mas fora isso, não. Agora, para os entrevistados que receberam fake news, a Quest perguntou quem enviou. 35% responderam que receberam de um conhecido em um grupo de WhatsApp, 24% de um amigo, 11% de um político, 11% de um colega de trabalho, 10% de um primo, prima... Repara que essas pessoas que dizem que receberam fake news, o pressuposto é que a real news está vindo do governo. E a gente vai chegar sobre isso. E eu não estou dizendo que não existe notícia falsa, né? Existe e é um problemaço. E a gente vai falar sobre isso. Tio, tia, avô ou avó. 4% disseram que receberam de pai, mãe, irmão ou irmã. 4% de marido, esposa, filho ou filha. E 1% de outras pessoas. A Quest entrevistou 2.045 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio. E lembrando, né, pessoal, o fato ou fake é o serviço de checagens aqui do G1. Peraí. Vamos voltar, essa é a parte que eu quero ouvir. Que é o serviço de checagens. Peraí. Municípios entre os dias 2 e 6 de maio. E lembrando, né, pessoal, o fato ou fake é o serviço de checagens aqui do G1, da CBN, do Extra, da TV Globo, da Globo News, o Globo e Valor Econômico e trabalha para combater as fake news. Ficou em dúvida se uma história que chegou ao seu celular é verdade ou não? Pensa, procura lá na página do G1 o fato ou fake. Ficou em dúvida? Vem pro Ministério da Verdade, a gente vai te dizer qual é a versão oficial. E é claro que eu volto a dizer, fake news é um problema. Eu tenho um monte de tio e tia do Zap aqui que me seguem, eu amo vocês de paixão, vocês são a sabedoria da nossa geração, né? A Bíblia fala para a gente aprender com os mais velhos. Mas tem uma coisa que vocês ainda não têm anticorpos contra esse vírus da mentira pelo WhatsApp. E eu brinco, não tem nada mais tóxico que o WhatsApp do meu pai. E ele
olha e fala, pô, eu não sei o que é verdade, o que é mentira. As notícias são as mais absurdas do planeta. É claro que isso é um problema. Mas a solução desse problema não é o Ministério da Verdade. E isso é um consenso do Ocidente. Porque senão, o que é fake news? É o que diz aqui a Maju Coutinho, a Daniela Lima. É o que a milícia digital da Janja determinar. É o que os checadores de fato do Právida disserem que contradiz a narrativa oficial. E esse é exatamente o tipo de coisa que eu ensino no meu curso, no Fim da América e do Mundo como conhecemos. O tipo da coisa que não dá para ensinar em live. A agência de checagem de fato é picaretagem. Dá para eu ler um texto aqui para vocês, ó. A Rede Internacional de Checadores de Fatos, ou IFCN, é uma comunidade de fact-checkers que congrega mais de 100 organizações mundialmente e financia atividades de advocacy e treinamento com o objetivo de, abre aspas, combater a desinformação. O que é desinformação? Virtualmente o que eles, o IFCN, decidir. Eis como a IFCN funciona. Ela analisa os verificadores de fatos, esse fato, sei lá, fake lá da Globo, espalhados pelo mundo, quanto à conformidade com as suas diretrizes e emite uma certificação para os editores passarem nessa chamada auditoria. Só quem segue a cartilha da saúde global ganha o selinho de qualidade. No Brasil você tem Estadão Verifica, Agência Lupa e etc. que fazem parte dessa... E é um selo muito poderoso, porque o Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, diversas outras empresas de tecnologia usam essa certificação para escolher onde que eles vão colocar os avisos e quais notícias que eles vão impulsionar ou não. O Twitter, até 2021, também utilizava o checador de fato do Reuters e da Associated Press. Ou seja, basta que eu estou lendo do curso aqui, basta que uma dessas agências classifique uma notícia como verdadeira ou falsa para que os algoritmos dessas redes sociais, virtualmente todas, sejam afetados para exibir ou omitir uma determinada notícia. E aí eu conto a rede, de onde é que vem, quem financia, quem são os bilionários que financiam. Porque quem banca são os mesmos bilionários e organizações internacionais que eu mencionei no Congresso dos Estados Unidos, que trabalham com o TSE para censurar as contas de todo mundo. Então você está em casa achando que o problema é o Xandão, e o problema tá vindo lá da Open Society do Jorge Soros e companhia que estão financiando essa turma. E eu não estou brincando. Não estou brincando. No curso, eu dou exatamente os números. Quem doou e quanto, eu explico em detalhes de onde vem, como é que funciona. Um trabalho investigativo de muito tempo, que eu sequer posso falar no YouTube. Mas eu quero pelo menos abrir um exemplo real para vocês. Nessa semana, depois da audiência no Congresso, que a imprensa, uma parte tentou esconder, eu recebi uma mensagem de uma jornalista, na verdade, uma militante travestida de jornalista, com uma série de perguntas. E a gente já tinha falado dessa moça aqui, porque ela já tinha feito um hit piece em relação a outra agenda que a gente tem, a outra audiência que a gente ia ter. E aí ela me mandou essas perguntas e eu vou colocar a comunicação aqui no ar para vocês. Tá aqui. Cadê? Como é que eu consigo abrir isso aqui? Tá aqui. Eu recebi a mensagem da Laura Schofield. Ela pergunta: olá, boa tarde, eu sou Laura, jornalista da Agência Pública. Estou fazendo uma reportagem sobre a audiência que ocorreu no Subcomitê de Assuntos Internacionais e tenho alguns questionamentos para o senhor. O senhor foi questionado se repudia o regime militar de 79 a 85 e se negou a responder. Por quê? O senhor gostaria de se posicionar sobre isso? O senhor alegou falar em nome dos parlamentares brasileiros, bababá. Quais parlamentares? O senhor fez pedido de sanções, de retenções de fundos parte dos Estados Unidos. Por que o senhor defende a aplicação dessas medidas? 4. Tem testemunho por escrito. O senhor citou uma transmissão ao vivo realizada pelo Fernando C. Eu não vou falar sobre esse negócio aqui, vocês leiam na tela. Sobre o sistema eleitoral brasileiro. O senhor discorda da decisão judicial? Fico no aguardo no retorno. Nada disso é pergunta. Tudo isso é tentativa de casca de banana. E eu respondi para ela. Falei: prezada Laura, antes de responder as suas perguntas, eu gostaria de saber se a sua publicação, a agência pública, recebe ou já recebeu dinheiro da Open Society, da Ford Foundation, do Omidyar Group e de outras organizações internacionais integrantes do complexo industrial da censura.
com potencial conflito de interesses com o objeto da sua reportagem. Eu fico no aguardo do seu retorno. Atenciosamente, Paulo. Aí ela respondeu, poucas horas depois. Boa noite, Paulo. Informações de transparência da agência pública estão disponíveis no site. Atenciosamente, botou lá. Foto dela, Laura Scofield. E aí eu respondo para ela imediatamente. Falei, então sim, porque eu verifiquei no site da agência pública, e agora me deixem colocar o site da agência pública aqui para vocês, eu fui lá verificar o site que você me recomendou. E aí eu vi que 50% do financiamento vem de fundação privada internacional. E aí, quando você vai ver quem são as fundações, justamente as que financiam o Complexo Industrial da Censura e que trabalham com o TSE. Oak Foundation, Ford Foundation e Open Society aqui do Jorge Soros. Então eu respondi para a moça. Então sim, verifiquei no site da agência pública que tem como apoiadores em 2023 pelo menos 3 organizações que eu mencionei nominalmente no meu depoimento como partícipes das violações de direitos humanos em curso no Brasil. A Ford Foundation, a Open Society do Jorge Soros e a Oak Foundation. Você entende que há algum conflito ético em, portanto, cobrir o evento onde os seus patrocinadores são acusados? Há mais algum tipo de colaboração entre a agência pública e o TSE? Eu me pergunto. Laura, você acha que você tem algum poder sobre mim? Você vai tentar intimidar a PQP, minha filha. Eu já fui Fantástico, já fui Globo, já fui Folha, já fui antagonista me xingando, todo mundo me chamando de corrupto, propina, não sei o quê. Todo mundo me difamando e me cancelando e eu passo muito bem. Vocês acham que eu vou receber essa... Minha filha, meu Deus. Meu Deus. Falando em Deus, eu vou te explicar, minha filha. Meu Deus é muito mais forte que Jorge Soros. Eu sirvo só a ele. Porra, eu não fui intimidado pelo Alexandre de Moraes. Eu não fui intimidado pelos congressistas democratas dentro da casa dele. Você acha que uma prostituta do Jorge Soros e de ONG Internacional vai me intimidar? Vai te catar. E quando eu digo prostituta, deixa eu esclarecer. Prostituta é a dama que troca favores por dinheiro. E é exatamente o que você faz. Aliás, é muito menos feio as que prestam favores só sexuais. São muito mais limpas do que esse tipo de jornalismo que você faz. Muito menos nocivo para a sociedade. Ou seja, quem paga você para vir atrás da gente é o mesmo cara que fomenta a censura e banca as agências de secagem de fato e todas as iniciativas da esquerda no mundo. Sleeping Giants, aborto, drogas, transgenderismo e por aí vai. Todo mundo em conluio com o TSE e com a Big Tech. Só que eu sei como é que funciona essa porra, eu estou estudando isso há anos. E você vem... E aí, eu tenho pena das pessoas em casa que acham que o problema é só o Alexandre. O Alexandre é condição necessária, a gente precisa lidar com ele. Mas não adianta. Ou você entende a complicada rede da política internacional, ou você vai ser para sempre um incompetente no debate público. Não adianta você ficar vendo livezinha de fulano, minha live, etc. Você tem que sentar a bunda e estudar, pô. Todo mundo tem que sentar a bunda e estudar. Tem jeito. Só que eu facilitei as coisas. Para quem quer estudar, para quem quer entender o que está acontecendo. Peguei tudo que você precisa saber, o mínimo para você precisa saber para não ser um idiota, e resumi em 10 módulos roteirizados, aulinha de 30 minutos, para ninguém perder tempo. Tudo roteirizado. Eu trouxe os melhores professores do mundo. Gente que, pô, você só ia sonhar em ter como professor. Josh Hammer, porra, editor da Newsweek, Jason Miller, assessor do Trump, porra, James Carafano, consultor do Pentágono, Sean McFate, consultor do Pentágono e da CIA, porra, Ebony Balden, correspondente da Casa Branca do New York
New York Post, Joshua Phillips, quer dizer, gente, Robert Barnes, advogado do Trump, gente de primeiro mundo. O Rob Starbuck, um dos caras que mais conhece de cultura. Gente, você só sonhar em ter professor. Tudo em português, não precisa saber inglês, não tem tempo para ler 400 livros, tá aí tudo resumido para você. Mas se você tem tempo e tem vontade de ler os livros, eu também indico o livro pra caramba. O Olavo me dizia, eu não gosto de ler. Eu preferia que alguém contasse as coisas para mim, mas como eu tenho que... as informações estão todas no livro, eu tenho que ler. E é a mesma coisa comigo. Se tivesse alguém para contar as coisas que eu estou contando aqui, eu preferia. Você faz no ritmo que você quiser. Tem 5 anos para fazer o curso, tudo em português. A gente já tem quase 6.000 alunos. E os elogios que eu recebo é o maior curso de política já ministrado no Brasil. Então você tem grupo de Telegram para os alunos, que você conversa com um monte de gente bacana, recebe um monte de coisa bacana, sai dessas fake news que você fica recebendo por WhatsApp. Tem aula ao vivo de dúvida comigo. Você passa a fazer realmente parte de uma comunidade elite. Realmente. E eu digo, você não pode ter mais nenhuma profissão. Se você for um médico que não entende o que está acontecendo, você vai ser um mau médico. Se você for um jornalista, você vai ser um mau jornalista. Se você for um engenheiro, você vai ser um mau engenheiro. Porque a política penetrou, esses caras ocuparam todos os espaços da sociedade. Ou você se protege ou você está roubado. E eu vou fazer o seguinte, a gente em geral está dando 30% de desconto. E eu pedi agora, acabei de pedir aqui para a Adriana, porque eu quero muito que você que está assistindo essa live especificamente se torne meu aluno. Então eu vou aumentar o desconto durante essa live agora para 35% de desconto. Vai dar uma parcela de, acho que um pouco mais de R$70, R$77, um pouco mais que isso. Você pode pagar em 12 vezes, para você se tornar meu aluno. Pode pagar no Pix. Esse você pode pagar no Pix. Porque não vem para mim. Mas quem for meu apoiador aqui no Paulo Figueiredo Show tem 40% de desconto. Quem não for, 35% de desconto. Então, se você não for meu apoiador, a hora é essa de você comprar o meu curso. É só essa semana que vai estar à venda e o maior desconto que eu vou te dar vai ser agora. Para as 35 primeiras pessoas, 35% de desconto. E só durante a próxima hora e meia. Ou seja, são 4h13 da tarde no Brasil, só até 6 horas da tarde. Pronto. Se você está vendo essa live depois das 6 da tarde, não tem problema, você vai ter 30% de desconto. É um baita desconto. Ou você vai se tornar meu apoiador e vai ter 40% de desconto. O fato é que a hora é essa. A hora é essa. Entra agora, se torna meu aluno para você não cair mais. Né? Você saber o que está acontecendo. Eu não tiro isso tudo da minha cabeça. www.fimdaamerica.com. O link está aqui na descrição. Venha se tornar meu aluno. Está acabando o tempo. Vocês sabem que eu não abro turma com frequência. Está acabando o tempo. Obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo Paulo Figueiredo Show. Na quinta-feira eu volto com muito mais coisa. Eu queria ter feito uma pauta imensa, mas tem muito mais coisa para vir por aí. Até lá. Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento.